Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Em uma ocasião, Jesus estava expulsando um espírito maligno, né? E aí, os transeuntes, né, os judeus ali, disseram que ele fazia isso pelo espírito de Beelzebu, né? Ou seja, ele fazia isso, expulsava um demônio através de um demônio. E aí Jesus disse, mas a casa dividida não pode prosperar, né? Querendo dizer o seguinte, que um demônio fazendo aquilo que ele estava fazendo com outro demônio, se ele fizesse sempre isso, a casa do mal, a casa do inimigo, a casa de Satanás, a casa de Lúcifer não prosperaria nos seus intentos malignos, né? E dá para entender isso. Isso é um conceito espiritual que serve também para a gente no nosso dia a dia, né? Uma casa dividida não prospera. Por exemplo, uma igreja dividida não prospera espiritualmente, né? E não prospera no restante aí daquilo que o reino de Deus tem que prosperar. Uma família também, né? Uma casa, uma família dividida, ela não prospera. É por isso que Deus criou o homem para ser a pessoa que está na frente da família, o pastor, o sacerdote, o líder, criou a mulher em submissão e os filhos em submissão também. Porque você imagina, se o homem está na frente da família e a mulher também está na frente da família, a casa não vai prosperar, porque um quer ir numa direção, o outro quer ir na outra direção. Então a casa não prospera espiritualmente, né? Não estou nem falando financeiramente, estou falando espiritualmente, porque quando existe a prosperidade financeira, a prosperidade espiritual, o restante acompanha, vai junto. Então numa casa, ela não pode estar dividida. O marido à frente, como líder, o pastor, o sacerdote da casa, a mulher submissa ao marido e os filhos debaixo aí da família também. Agora, submissão não é escravidão. Submissão não é escravidão. A palavra submissão significa debaixo da missão. Se a missão do marido é pregar o evangelho, a esposa tem que estar debaixo da missão. Se a missão do marido é trabalhar na escola bíblica dominical, né, dando aula, ou numa célula, sendo líder de uma célula, a esposa tem que estar debaixo da missão do marido, senão a casa não prospera, tá bom? Uma vez eu tive uma experiência, eu não me lembro que idade que eu tinha, se eu era adolescente ou pré-adolescente, eu acho que eu era pré-adolescente, né? E eu estava na frente de casa conversando com meu pai era espírita, depois ele se converteu, aceitou a Jesus, já faleceu, né? Virou diácono de igreja, enfim, faleceu no Senhor. Mas nós estávamos ali conversando, eu não me lembro o que nós estávamos conversando, e aí o homem da frente, da casa da frente, né, a nossa casa ficava um pouquinho mais alta, e nós conseguimos ver a garagem do vizinho da frente. E esse homem da frente estava andando ali na garagem, e de repente ele mudou a posição do pé dele, ele ficou com o pé assim, né? Com metade do pé no chão e outra metade para o alto, e andando assim, mancando. E meu pai olhou, interrompeu aquela conversa que estávamos tendo, ele desceu, abriu o portão, atravessou a rua, chegou até nesse senhor, eu não escutei, né, exatamente o que ele falou, porque estava numa certa distância, e ali ele expulsou aquele espírito que estava ali. Meu pai era espírita, ele conhecia de espiritismo, ele liderava a mesa branca, né, e ele foi lá e expulsou aquele espírito mau que estava naquele homem. E aí ele voltou, sentou ali comigo e continuou a conversa. Não me lembro que nós estávamos conversando, mas eu me lembro do fato, do que aconteceu. Nesse caso, os demônios têm uma hierarquia, né? E o meu pai, com a hierarquia superior em relação àquele espírito que estava naquele homem, foi lá e expulsou aquele demônio que estava ali, né? Nesse caso, não é casa dividida, é hierarquia. É como deve acontecer no mundo espiritual. Hierarquia espiritual, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Os pastores, vai descendo, né? Os líderes, e dentro da casa, o marido como sendo o líder, o principal, o sacerdote, aquele a quem a família deve estar submissa, tá bom? Então acompanhe aí esse pequeno trecho do filme de Jesus, que fala sobre a casa dividida, para você tentar entender o exemplo que eu dei aqui, tá bom? Então, depois da vinheta.
Sai dele. Senhor. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má. E o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão.